Olá pessoal, tudo bem? Alex Silva aqui, passando para mostrar para vocês um relatório de inspeção de segurança que eu criei. A gente sabe que uma das coisas, das primeiras coisas que a gente aprende na segurança do trabalho é fazer uma inspeção, é levantar risco. Isso não é novidade para ninguém. Mas uma coisa que a gente começa a ver aí nas empresas é que diante da alta demanda de trabalho, a gente acaba não tendo a possibilidade de parar para desenvolver uma ferramenta, para melhorar um formulário. E aí, às vezes, a gente acaba ali na empresa usando aquele mesmo formulário, fazendo aquele mesmo levantamento, daquela mesma forma, há anos e anos, e não se adequa, não melhora, né, e acaba passando o tempo ficando ali na mesmice. Então, esse relatório ele vai te possibilitar fazer, logicamente, o relato do problema que você, a situação que você identificou, vai te dá a possibilidade de graduar esse risco através de uma ferramenta, de uma matriz de risco. Você vai conseguir colocar lá qual é a severidade em função dessa situação que foi levantada, qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a classificação do risco e já vai te dar ali um norte em relação à ação que precisa ser tomada, se essa ação é uma ação que tem que ser tomada de uma forma imediata, urgente ou não. Então eu tenho aqui basicamente duas abas, né? Uma que é o próprio relatório e a outra em que eu tenho aqui a classificação do risco, onde eu tenho a matriz que vai me ajudar a graduar o risco. Então eu tenho aqui a gradação da probabilidade, eu tenho aqui a gradação da severidade. Então, cruzando essas duas informações aqui na nossa matriz, é uma matriz 5 por 5, eu vou ter uma noção do qual o tamanho desse risco. Se é um risco pequeno, se é um risco grande, e aí, mediante a essa gradação do risco, eu vou ver se a minha ação ela precisa ser tomada, se não precisa, se eu preciso fazer algum esforço para melhorar o meu processo, se eu preciso bloquear uma atividade. Então, essa classificação vai ser muito importante no nosso relatório. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, você tem aqui em cima a possibilidade de colocar o logo aí da sua empresa. A gente tem o campo de número, onde você vai dar um número de ordem de acordo com a sua necessidade. A data que foi verificado o problema, o setor, por quem foi elaborado esse relatório, a área em que foi feita a inspeção, foi levantado o problema. Eu vou fazer uma breve descrição da atividade ou do processo. Então, aqui é uma situação totalmente hipotética. Eu acabei colocando uma máquina fresadora de número 12 do setor de usinagem, que é utilizada para a produção de componentes e peças para a agroindústria. Aqui eu vou fazer o registro do problema. E eu gosto muito de utilizar, sempre que possível, fotos, imagens, gráficos, para ilustrar melhor o problema. Quanto mais rico em informação, em imagens, fica mais fácil para você demonstrar esse risco para a sua liderança, numa reunião de CIPA. Então, é muito importante que você use esses recursos para registrar o problema, porque às vezes simplesmente o texto não é suficiente para você conseguir realmente mostrar o potencial do risco daquela situação. Então aqui eu fiz um registro também hipotético de um problema da máquina. A máquina ela é do setor de usinagem, ela não atende os requisitos mínimos de segurança para operação de acordo com a NR12. Essa máquina não tem proteção, ela está expondo o funcionário às partes móveis, não há sinalizações de segurança, não há pontos de bloqueio de energia no equipamento. Então aqui eu fiz um breve resumo aqui de uma situação hipotética relacionado à parte de máquinas e equipamentos. Mediante o registro do problema que foi feito, agora a gente vai lá fazer a gradação desse risco utilizando lá a matriz. E aqui, ó, você vai verificar que conforme a gente vai mudando
os níveis de severidade e probabilidade, a minha classificação aqui de risco ela vai sendo alterada também, tá? Então, essa parte do formulário aqui, ela está automatizada, conforme você vai mudando, ela vai te mostrando as informações de acordo com o nível de risco, tá? Mas vamos lá para a classificação. Então, considerando essa operação de máquina que está sem proteção, sem sinalização, não tem ponto de bloqueio de energia, então eu vou considerar que é provável que ocorra esse acidente, que a situação possa gerar um acidente. Então, o evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias. Eu vou colocar aqui a minha gradação de probabilidade como provável 8. E na severidade, eu também vou de 8. Lesões e doenças que incapacitam permanentemente para o trabalho ou outras atividades. Então, vamos lá para a matriz. Eu tenho aqui a minha probabilidade, que é 8, e eu também verifiquei a severidade sendo grave, 8. Então, isso aqui vai me dar, no cruzamento aqui na matriz, o número de 64, que é o nosso nível de risco. E ele já está anunciando aqui a cor vermelha. Então, vamos lá verificar qual que é o nível de ação a ser tomado em função dessa gradação de risco. O número 64 aqui, ele está classificado como substancial. O que isso quer dizer? Que o trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido. Se não é possível reduzir o risco, o trabalho deve permanecer proibido. Então aqui a gente já tem um parecer da própria ferramenta de que essa situação é uma situação grave e que nós precisamos tomar uma ação rápida para diminuir esse risco ao ponto desse trabalho poder ser continuado. Então eu tenho aqui, tá vendo, as gradações, as descrições das ações a serem tomadas de acordo com a gradação do risco. Beleza, então vamos voltar lá para o nosso relatório. Então eu tenho aqui 8 de severidade, 8 de probabilidade, o nível de risco foi preenchido automaticamente, 64. A minha classificação é um risco substancial, e aqui já fica a descrição da ação que precisa ser tomada. Então, isso aqui já vai te dar um ótimo argumento para que você gerencie essa situação de risco com a sua liderança. A própria ferramenta já está demonstrando, né, que o risco ele é alto e que alguma coisa precisa ser feita imediatamente. Logo aqui abaixo a gente tem um campo para você descrever a ação mitigatória imediata. O que vai ser feito aqui? O que é essa ação mitigatória imediata? O que foi feito de forma imediata no momento em que você identificou o risco, para que esse risco não gere um acidente. Então, aqui, também de forma básica, acabei colocando que o equipamento foi desativado e retirado do setor. Diversas ações mitigatórias podem ser feitas em diversas situações. Então, a gente tem lá a possibilidade de dar treinamento para o funcionário, de isolar a máquina, de isolar um componente da máquina, fazer um bloqueio, entre outras situações possíveis. Aqui embaixo a gente tem um pequeno plano de ação, então já pode ser discutido as ações para que essa situação seja resolvida, já colocando quem são os responsáveis, o prazo e o campo de status para acompanhamento. E aqui logo aqui embaixo a gente tem um campo de assinatura do gerente e supervisor, porque é muito importante que a liderança seja envolvida nesses processos. Beleza? Então, esse é um relatório, como eu disse, é um relatório simples, básico, mas que vai estar alinhado com a gradação do risco, com a matriz de risco que você utiliza para fazer o seu PGR. Então, é uma ferramenta que vai te auxiliar bastante. Você pode
fazer alteração desses textos aqui em relação às ações que precisam ser tomadas. Essa planilha está automatizada, mas você consegue fazer a alteração que você precisar. Beleza? Então é isso. Espero que essa planilha seja muito útil para você e que você possa aplicar e melhorar aí esse processo de inspeção de segurança. Tá ok? Obrigado e até mais.